Já estamos de volta, conversando agora com Miguel Mastropaulo, quiropraxista. Miguel, quais são as partes da coluna que podem gerar um problema? Bom, são várias partes da coluna que podem gerar problema, né? A gente não está falando de parte cervical, parte dorsal, nem parte lombar. A gente está falando de um segmento da coluna lombar, né? Aqui, que pode ser qualquer parte da coluna. O que que a gente vê aqui? Aqui nós vemos os discos, que pode gerar problema, tá? Aqui a gente vê na parte de trás uma parte que chama faceta, que também pode gerar problema. Então, por exemplo, para a gente identificar um problema relacionado a disco, normalmente quando a pessoa faz uma flexão, isso gera um tipo de sintoma, um tipo de dor. Quando a pessoa ela dobra a coluna para trás, faz uma extensão, isso pode gerar um desconforto nessa parte, que pode gerar um problema que a gente chama de síndrome facetária. Ah, então dependendo... Depende do ponto, pode gerar um problema. Aqui nós não temos como visualizar, mas, por exemplo, existem ligamentos. Um ligamento que se chama longitudinal anterior e longitudinal posterior e ligamento amarelo. Por exemplo, aquela pessoa, quando ela começa a apresentar um problema na coluna, geralmente ela sente desconforto para girar na cama, quando ela gira de um lado dói, gira para o outro dói. Nesse momento a gente indica que provavelmente tem a lesão dos ligamentos. Então o que acontece? Dor na coluna, praticamente todo mundo tem. O mais difícil é a gente saber qual é a parte da sua coluna que está te dando dor e o que a gente precisa fazer para corrigir. E você, na Quirovida, com a quiropraxia, como que você pode ajudar a diferenciar isso e a melhorar esses problemas? Em primeiro lugar é o histórico do paciente. Eu tenho que saber a história desse paciente, como que começou esse problema, o que que piora essa dor, o que que melhora, né? Através de uma avaliação dinâmica da coluna, avaliação estática, palpação de músculos e exame de imagem. Lembrando, tem jeito, que o exame de imagem ele só serve para complementar o diagnóstico e não para falar qual que é o problema. Muito importante, até semana que vem. Já estamos de volta com a psicóloga Lídia Rosalina Folgueira Castro, falando de distúrbios psicossomáticos da criança. Lídia, íamos falar da cólica. Conta pra gente então. Então, falando daquelas coisas que eu estava dizendo sobre a interação da mãe com o bebê e o resultado disso para a criança. Uma observação, assim, que qualquer um pode fazer, então, que é demonstrável, empírica, é assim, que crianças que são criadas em creches, elas em orfanatos, enfim, elas não têm cólica. Que interessante. Por quê? Vem a pergunta. Porque quando a mãe fica interagindo com o bebê, muito, interagindo demais, às vezes ela acaba fazendo o quê? Estimulando muito o bebê, sem ela se dar conta disso, obviamente. Às vezes na melhor das boas vontades, que ninguém cria o filho para mal, achando que está fazendo errado. Claro. Mas o que acontece? Às vezes ela não percebe que o bebê ele tem que ter um espaço dele, uma distância. E aí ele dá uma resmungada, ela vai lá e pega. E aí isso agita mais o bebê. Então, o que acontece em instituições, quando eles são criados em várias crianças ao mesmo tempo, por não estarem em cima desse bebê, ele acaba não tendo o problema da cólica dos 3 primeiros meses, que muitas vezes deixa a mãe bastante exausta, são os choros do final do dia, e ficam horas o bebê chorando com aquilo, e aí a mãe vai, pega a família, o pai, enfim, quem cuida, né? E aí vai piorando o quadro. Agora, eu queria falar um pouquinho, assim, hoje é muito comum a anorexia. Isso acontece também em criança? Com certeza. É importante a gente frisar que a anorexia é diferente a causa quando é num bebê, numa criança novinha e na adolescência. Falando da anorexia do bebê, que é uma coisa muito comum, né? A princípio, o bebê às vezes nasce sem muito apetite, ou porque ainda está contaminado com a anestesia que a mãe tomou, enfim. Ou então, uma criança que come bem, um bebê que come bem até um certo ponto, ele tem um resfriado e fica um pouco inapetente. Nestas horas, aí a mãe ela fica desesperada porque o bebê não come. Ela fica e cria-se situações as mais insólitas, né? Sim, sim, não tenha dúvida. Tem mãe que fecha o nariz da criança, quando ela não consegue respirar, abre a boca, ela enfia comida, é verdade. Né? Sai com a criança pela casa, a criança fala, ela enfia comida, o aviãozinho, tem os que tocam, parece uma banda, todo mundo toca para a criança, ela vai ouvindo e eles vão um dando, né, a comida e outro cantando, enfim.
O que acontece nesses casos? Às vezes a criança até come, ou às vezes a mãe espera a criança dormir, quando ela está dormindo dá a mamadeira para ela. Enfim, tem várias técnicas. E tem outros casos que a criança, mesmo assim, ela não come. E aí entra-se numa verdadeira guerra com a criança. Tem mães que já falaram para mim, em consultório e tudo mais, que deixa o chinelo na mesa. Então, se você não comer, você vai apanhar. Mas e aí o que fazer? E aí o que a criança faz? Ela acaba comendo forçada e aí cria-se um círculo vicioso. Por quê? Porque a situação da alimentação ficou uma coisa desagradável para a criança. E aí ela acaba vomitando muitas vezes o que a mãe dá. Então, o que fazer é o seguinte, não forçar a criança a comer. Porque a raiz de uma bulimia ou de uma anorexia pode estar aí, não é? Pode estar. É uma luta que se estabelece entre aquele que alimenta e aquele que é alimentado. Ah, interessante. Vamos falar mais no nosso próximo bloco.